Vamos seguir? Bora lá? Então, nós falamos o primeiro tópico relacionado ao oferecimento da denúncia, o segundo tópico relacionado à decisão liminar dada pelo juiz, que é de rejeição ou de recebimento, e agora vamos para o terceiro tópico, que é a citação, que é o próximo passo do rito ordinário. A citação, nós também já tivemos oportunidade de falar sobre ela e óbvio que nós não vamos entrar nos detalhes da citação. Eu vou pedir para você, posteriormente, dar uma olhada nos artigos 351 a 369 do CPP, 351 a 359 do CPP, para relembrar como que é feita a citação no processo penal. Mas a gente vai relembrar juntos algumas situações aqui. Se você já quiser, inclusive, dando uma folheada nesses artigos, acho que vai te facilitar bastante. Doutores, qual que é a regra para se fazer a citação no processo penal? A regra é que a citação seja pessoal. Pessoal por mandado, ou seja, cumprido pelo oficial de justiça. O oficial de justiça vai pegar a ordem do juiz e vai bater lá na porta da casa do réu, vai citá-lo, vai entregar contrafé dentro de todas as formalidades, vai ler a denúncia para ele, vai entregar a contrafé, que é a cópia da denúncia, vai pedir para ele assinar, se ele não quiser assinar, beleza, vai certificar que ele tomou conhecimento, e essa citação tem a finalidade, o condão da citação é permitir ao réu conhecer a acusação que tem contra ele e ir para o próximo passo, que é apresentar a defesa, ou seja, providenciar a defesa. Nós vamos verificar que essa defesa é apresentada por advogado, mas ele tem a obrigação de providenciar essa defesa. Isso que ele vai ser cientificado por meio da citação. E essa é a regra. Só que vamos lembrar, eu só posso fazer a citação pessoal se o réu tiver residência fixa. Não residência fixa. Deixa eu aperfeiçoar isso. Se o réu tiver a sua localização precisa. É preciso ter a localização dele para que o oficial de justiça, obviamente, possa ir atrás dele. Senão, não dá para fazer a citação pessoal. E aí nós temos as outras modalidades de citação, que eu chamo de citação ficta, porque essa que a gente falou é a citação real, e a citação ficta é aquela em que eu presumo que ele foi citado, e aí ela tem algumas regrinhas que são mais delicadas. A citação ficta é a citação por hora certa, aquela em que o oficial de justiça percebe que o réu está se esquivando e segue as regras do CPC. Dá uma olhada, por gentileza, nos artigos, porque em outras oportunidades nós já falamos. E a citação ou a citação por edital. A citação por edital só pode ser feita quando o réu realmente não foi encontrado e, de fato, foram esgotados todos os meios para a sua localização. Não foi localizado, ou seja, não foi possível fazer a sua citação pessoal, não resta outra saída a não ser fazer uma citação por edital. A citação por edital tem umas regrinhas bem complexas e delicadas, e você que está se preparando para a primeira fase, dá uma lida com atenção no 366. Artiguinho bom para cair, viu? Artiguinho bacana para cair na primeira fase. Segunda fase também é importante, mas como ela vai estar por escrito, fica fácil de você detectar aí o teor dele. Ok? Então, sobre a citação, é isso que a gente tinha que relembrar, porque já tivemos oportunidade de falar de forma minuciosa no outro semestre. E aí a gente vai abrir o próximo tópico, eu vou inaugurar o próximo tópico relacionado ao procedimento ordinário, que é o tópico 4, sobre a defesa inicial. Esse, portanto, vai ser o nosso próximo tópico da defesa inicial. Essa defesa inicial, por óbvio, doutores, ela é feita pelo réu. Lógico, né? Claro, é um ato privativo do réu. E aí a gente vai começar a trazer alguns detalhes em relação a essa defesa. Vamos abrir subtópico para ficar bem mais fácil de você estudar depois? Então, dentro da defesa inicial, vamos começar com a letra A, nome dessa defesa. Tá facinho, hein? Tá dado isso. Nome dessa defesa inicial. Porque eu estou no procedimento ordinário, essa defesa vai ter o nome de resposta à acusação. Se fosse outro rito, podia mudar o nome, professora? Podia. Por isso que a gente tem que tomar muita atenção no rito que a gente está. Resposta à acusação é o nome. A famosa RA.
a gente abrevia, né, chamando de RA. Onde que ela está prevista? Qual é o artigo que eu anoto aí? 396. E aí tem o 396, depois o caput, depois tem o 396A, depois tem o parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Então, você lê todo ele, ok? Vamos para o próximo tópicozinho aí dentro dessa defesa inicial. A forma dessa defesa. B, letra B, forma da defesa. Essa defesa obrigatoriamente deve ser por escrito, não pode ser oral, não pode ser oral. Você lembra? E aí, provavelmente, quem está estudando para a segunda fase vai lembrar com muito mais facilidade. Mas você que assiste às aulas práticas também deve lembrar de eu falar isso. Se fosse alegações finais, que são as outras defesas, você tem a possibilidade de fazer oral ou por escrito. RA, você não pode fazer oral. A única maneira que tem de fazer RA é por escrito. Então, a forma é por escrito. Letra C, próximo tópico, letra C. Qual é o prazo da defesa inicial, ou seja, qual é o prazo da resposta à acusação? Fácil, 10 dias. 10 dias a contar do quê? Lembra que eu falei para você que a regra é que o réu seja citado por mandado? E, obviamente, com esse mandado, ele vai procurar o advogado para fazer a defesa dele, né? E aí, surge sempre uma indagação legítima, mas que, por favor, não leva essa dúvida para frente, não leva essa confusão lá para frente, tá? Surge a dúvida assim. O réu é citado por mandado, certo? Certo. Depois que ele é citado, ele tem que procurar um advogado para fazer a resposta à acusação, certo? Certo. Então, esse prazo de 10 dias começa a contar quando? Quando o oficial de justiça junta esse mandado lá no processo? Ou quando o réu assinou, tomou ciência dessa citação e assinou lá no documento do oficial de justiça? Quem tiver a oportunidade de rapidamente olhar a súmula 710 do STF, terá essa resposta agora, que aliás eu já vou te dar. Esse prazo é contado da data em que o réu é citado. Da data que ele é citado, da data que ele assina, ali efetivou aquelas regras sobre a contagem do prazo. Por que eu falo efetivou as regras sobre a contagem? Porque vocês sabem que o dia que ele é considerado citado, eu excluo, não é? O dia do início eu excluo, vou começar no próximo dia seguinte. O que eu quero dizer para os senhores, e que fique bem claro, e por favor, essa regra é só do processo penal. O prazo que o réu vai ter para apresentar essa resposta à acusação é da data em que ele foi citado, não é da data da juntada do mandado. Súmula 710 do Supremo, grifa essa súmula, que ela é extremamente importante, ela salva vidas, porque senão você pode perder prazo na sua vida prática e na OAB você pode errar prazo também. Então, deixa essa súmula anotada. Próximo tópico, letra D, legitimidade. Letra D, legitimidade. Aqui eu quero saber o seguinte: quem pode apresentar essa defesa inicial? Quem é o legitimado a apresentar essa defesa inicial? E eu vou conduzir o seu raciocínio. Seria o réu pode fazer ou obrigatoriamente tem que ser por advogado, por intermédio de advogado? Já vai respondendo aí, que eu te dou a resposta agora. Só por meio de defensor. Só por meio de defensor. Ou seja, a resposta à acusação exige capacidade postulatória. Somente por meio de defensor. Ou defensor público, ou defensor dativo, ou defensor ad hoc, que é aquele dativo nomeado só para o ato, ou o advogado livremente escolhido pelo réu. O defensor livremente escolhido pelo réu, que tem a nomenclatura específica de advogado. Só pode fazer defesa inicial no rito ordinário, só pode apresentar resposta à acusação quem possui habilidade técnica, no caso, defensor, ou nomeado dativo público, ou o livremente escolhido pelo réu, que é o advogado inscrito na OAB.
Vamos seguir? Letra E, tópico E. Ausência de resposta à acusação. Ausência. Vocês sabem muito bem o que acontece quando não temos uma resposta à acusação trazida no processo. Mas para isso, doutores, por favor, eu estou falando que a resposta à acusação não chegou, não é porque o réu não foi citado, porque se ele não foi citado, não vai chegar. Você acha que a resposta à acusação cai de paraquedas no processo? Não cai, gente. Resposta à acusação só vem depois que o réu foi citado pessoalmente. O réu precisa ter sido citado pessoalmente ou por hora certa, evidentemente, que não deixa de ser uma modalidade de citação pessoal, aí uma divergência pequena, se é pessoal, se ela é ficta. Enfim, vou falar de outra maneira para vocês. Apenas quando o réu é citado por edital é que não vai ter RA. Se o réu foi citado por edital, não vai ter RA. Nas demais hipóteses, tem que ter RA. Mas e se a RA não chegou? Porque quem é citado é o réu. O juiz não intima o advogado para fazer RA, ele cita o réu. Só se o réu não tiver advogado constituído, aí o juiz vai nomear, claro. Mas eu quero dizer o seguinte, o que vai acontecer se passados os 10 dias não chegou a RA no processo? O juiz fez as contas e falou, caramba, já está no 15º dia e esse RA não veio no processo. O que o juiz faz? Ele pula e vai para frente? Ah, beleza, não tem RA, segue o baile. Não. Fizemos, inclusive, uma peça, se eu não estou enganada, é a peça 3. Eu acho que foi a peça 3 ou a peça 4, em que, lá na prática, em que não teve resposta à acusação, foi a 3, não teve resposta à acusação, e o juiz falou assim, não é caso de absolvição sumária mesmo, então segue o processo. Não pode. Na ausência da RA, o juiz deve designar um defensor, ou melhor, nomear um defensor para apresentá-la, sob pena de nulidade. Então, diante da ausência de RA, deverá ser nomeado um defensor para apresentá-lo. Professora, não foi nomeado um defensor e realmente não tem RA, ou seja, está ausente, o processo está sem RA. Processo sem RA é nulo. Nulo. 564, inciso 3, letra C, a linha C, ou 564, inciso 4. Repito, processo rito ordinário, em que o réu foi devidamente citado. Se esse processo, se esse rito seguir sem a resposta à acusação, ele será nulo. 564, inciso 3, a linha C, ou 564, inciso 4. Tudo do CPP. E para a gente encerrar, letra F. Qual é o conteúdo da resposta à acusação? O que nela deve conter? Tá fácil. Você vai pegar o 396, o 396A, especialmente 396A, e você vai perceber lá, pela leitura desse artigo, que fala que o réu poderá juntar documentos, especificar as provas, ele pode apresentar justificações. Essas justificações, entendam elas como excludentes. Justificações seriam excludentes, excludente de licitude ou excludente de culpabilidade, ok? Só para deixar bem claro para vocês o que o legislador quis dizer. E aí, no final da redação desse artigo, ele fala assim, e tudo mais que interesse à sua defesa. Vamos simplificar? Eu poderia retomar perguntando para vocês, o que pode ser alegado no conteúdo, em termos de conteúdo da RA? Tudo. Pode ser alegado tudo. A defesa ela é ampla, mas não dá para alegar teses relacionadas, teses que dependam de prova. Por que não dá para eu alegar informações, teses relacionadas à prova? Porque a prova vai ser produzida só lá na audiência de instrução e julgamento.
Não tá longe ainda, né? Nós nem falamos dela. Nós falamos oferecimento de denúncia, falei decisão do juiz, falei citação, e eu tô aqui, ó, na resposta à acusação. Eu tô no quarto passo ainda do procedimento ordinário. Então não dá muito pra gente falar em teses relacionadas, teses que dependem de prova. A melhor tese para você trabalhar numa resposta à acusação, o que é? O que vem depois desse passo. A melhor tese a ser trabalhada, o melhor conteúdo a ser trabalhada na resposta à acusação é qualquer hipótese que gera absolvição sumária, que é o próximo passo que a gente vai verificar daqui a pouco. Esse é o melhor conteúdo que tem para você trabalhar. Portanto, a despeito de você poder invocar tudo numa RA, salvo aquelas matérias que dependem de uma prova futura, não dá, vai depender da testemunha comprovar, ou da fala do réu, vai depender da fala de uma testemunha, da fala posterior, fica prejudicado. Mas o que há de mais importante e mais pontual a ser trabalhado num conteúdo de uma resposta à acusação é qualquer hipótese relacionada à absolvição sumária, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de relembrar mais um conteúdo extremamente importante que tem que ter na RA. E aí eu falo, é agora ou nunca, hein? Ou você alega isso agora, ou você não alega isso hora nenhuma. Alegar não, né? Apresentar. Vocês já devem estar sabendo o que eu tô falando. A galerinha aí que tá estudando firmão para a segunda fase da OAB já sabe do que eu tô falando. O que é imprescindível constar numa RA? Rol de testemunhas. E quantas testemunhas eu posso arrolar na RA? O advogado pode arrolar até 8 testemunhas. O promotor de justiça arrolou testemunha onde mesmo, gente? A gente não comentou sobre isso, né? Mas tá fácil. Você quer colocar uma observação aí? As testemunhas do promotor devem ser arroladas na denúncia. As testemunhas da acusação devem ser arroladas na denúncia ou na queixa. Lá que eles devem arrolar. Já a defesa deve arrolar as testemunhas aqui, na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Vamos lembrar rapidamente que eu posso ter um número que vá além desses 8, tanto a defesa quanto também a acusação. Eu posso ter aquelas testemunhas que não entram no cômputo legal. Vocês lembram quais são? Testemunhas que não entram no cômputo legal? Nós temos as testemunhas que não entram no cômputo legal, são a vítima, né, no caso do promotor, porque na verdade nem entra como vítima, como testemunha, perdão, ela entra como vítima, mas não deixa de ser ouvida lá na audiência. Não entra nesse cômputo também pessoas que nada souberem informar sobre os fatos, tipo, se arrolou a 8ª testemunha, queimou o cartucho, amigo, porque pessoas que nada sabem sobre os fatos não entrarão no cômputo legal. Não entram também nesse cômputo legal pessoas que não são compromissadas, mãe, irmão do réu, a esposa do réu, pessoas que não têm o dever de dizer a verdade, elas não entram nesse cômputo legal. Então, só para ilustrar, eu gostaria de, simbolicamente, e numa visão prática, indicar para vocês o que significa, afinal de contas, então, essa questão de testemunhas que não entram no cômputo legal e quando, então, que eu poderia rolar mais do que 8 testemunhas, por exemplo. E adianto que essas testemunhas que não entram no cômputo legal, elas são chamadas de testemunhas extranumerárias. Seria assim, eu fazendo uma RA, eu vou arrolar 8 testemunhas. De 1 a 8 eu vou colocar o nome, a qualificação e o endereço. Essas testemunhas, elas são compromissadas porque elas não têm parentesco nenhum com o réu, elas não são doentes mentais, elas não são menores de 14 anos, então elas têm o dever de dizer a verdade. Eu rolo 8. Só que aí eu coloco embaixo assim, ó, testemunhas extranumerárias. Aí eu coloco assim embaixo. 1. Dona Maria, mãe do réu. 2. João, irmão do réu. 3. Antônio, portador de doença mental.
não têm o dever, ou seja, essas 3 não têm o compromisso de dizer a verdade. Portanto, eu posso arrolar além daquele cômputo legal. Isso é raro de acontecer? Raríssimo. Eu nunca rolei 8 testemunhas. O réu não tem tanta testemunha assim, gente. Quem tem testemunha para provar, geralmente é mais a acusação. Mas é importante que você saiba que existe sim a possibilidade de eu arrolar além do número permitido por lei. E no caso, como eu estou no rito ordinário, eu posso arrolar, eu defensora, na RA posso arrolar no máximo 8 testemunhas. Promotor na acusação pode arrolar no máximo também 8 testemunhas, mas nada impede que mais pessoas participem desse rol. Mas para que isso aconteça, ou elas não prestam o compromisso de dizer a verdade, ou são testemunhas que até foram arroladas, mas na verdade não sabem nada sobre os fatos e, portanto, elas poderiam ser, digamos assim, substituída por uma outra que verdadeiramente soubesse sobre o fato criminoso. Certinho? Queridos, então nós vamos encerrar por aqui o rito ordinário, já deu para a gente conversar bastante sobre ele. Lembrando que a gente parou no tópico 4. Na próxima aula, a gente vai falar dos demais andamentos do processo. Peço para você já deixar de jeito para a próxima aula o 397, que é a tal da absolvição sumária, que eu até comentei dela hoje, que seria um próximo passo a ser observado no rito ordinário. Então, eu vou rapidamente recapitular com vocês o que nós falamos hoje e para que fique bem assentado aí na sua cabeça e de forma que você tenha essas anotações o mais claro e acessível possível. Nós falamos que o rito ordinário ele é cabível naquelas hipóteses em que o crime não tem um rito especial e a pena máxima dele, abstratamente combinada, é igual ou superior a 4 anos. E nós temos os passos que regem esse procedimento ordinário são o oferecimento da denúncia ou da queixa, nos moldes do artigo 41. 2. Decisão liminar pelo juiz, que são decisão de rejeição, 395, ou decisão de recebimento. Para receber, basta não ser hipótese de rejeição. Terceiro passo, citação do réu, observando sempre a regra de que ela deve ser pessoal, lembrando as hipóteses dela ser por edital ou por hora certa. E 4, logo depois da citação, haverá a defesa inicial do réu consistente na resposta à acusação, que deve ser feita apenas por advogado, apenas por escrito, prazo de 10 dias, súmula 710 na cabeça, pode alegar tudo que interesse, de forma mais especial as hipóteses de absolvição sumária, sem deixar, contudo, de arrolar as testemunhas e o máximo permitido, 8 para a acusação e 8 também para a defesa. Desejo a vocês um ótimo final de semana, abençoado, iluminado. Espero que vocês fiquem bem, fiquem cada vez mais fortes, mais fortalecidos. Desejo luz na vida de vocês, um beijo na família, beijo pro doguinho, beijo pro felino, pros felinos, beijo para todo mundo. Mantenham-se firmes nos estudos, vamos ter fé que isso tudo vai passar. Eu sempre gosto de falar uma frase, de replicar uma frase que eu até tenho ela tatuada aqui, essa eu consigo até mostrar. Isso também passa. E eu gostaria de encerrar, como tradicionalmente a gente faz, contando a história, rapidamente, a história dessa frase. Essa frase, ela estava entalhada na cabeceira da cama de Chico Xavier, um grande mestre espiritual. E o Chico, ele tinha muitas provações, principalmente por conta da religião que ele seguia, que ele segue, que é o espiritismo. E, obviamente, há muitos anos atrás, tinha muita resistência em relação a essa religião, muito temor, muitas dúvidas. E ele, então, passava por muitas dificuldades, muitos desafios, mas ele, sendo um espírito de luz que ele sabia muito bem da missão que ele tinha. Então, ele entalhou essa frase na cabeceira da sua cama, que era de madeira, e quando ele se deitava, e os dias que ele estava muito, muito triste, muito desolado, muito cansado, muito angustiado, assim como a gente muitas vezes fica, ele, ao se deitar,
ele olhava para a cabeceira da cama e ali ele lia a frase que dizia: isso também passa. E aquilo ele se fortalecia e dormia e ele acordava já realmente melhor e ele sabia que realmente aquela situação difícil ela iria passar. Mas, por outro lado, quando ele estava muito feliz, muito contente, irradiando de felicidade por conquistas grandes ou conquistas pequenas, quando ele ia se deitar, ele olhava para a cabeceira da cama e ali tinha um lembrete também. Isso também passa. E essa felicidade também vai passar. Ou seja, a gente precisa sempre ter equilíbrio na vida. Nunca euforia demais, nunca tristeza demais. Sabendo lidar com os nossos sentimentos, sabendo lidar com as nossas emoções, porque o meio do caminho é sempre o melhor que tem para a gente ficar. As dificuldades vão passar, as alegrias também vão passar. E no final das contas, a gente vai manter-se firmes e serenos. E, sobretudo, com grande fé. Mantenham-se a fé e, diante de tudo que você passar, lembre-se que isso também passa. Um beijo muito carinhoso para vocês e vamos fazer o exercício agora. Tchau, tchau!